Moraes, sou consultor financeiro imobiliário e estamos mais uma vez nesta terça-feira para falar um pouco sobre financiamento da casa própria. Financiamento do teu imóvel, seja o primeiro, o segundo, o terceiro, não importa. Algumas características que a gente observa no dia a dia, no exercício da nossa função, que as dúvidas são sempre muito parecidas. E aí a pessoa comprou imóvel, estava na planta ainda, 2 anos, 3 anos se passaram e aí chegou o momento de fazer o financiamento. Aí começa a grande maratona, as dúvidas, que banco eu vou, sigo no banco que está construindo a obra, vou para outro banco, aquela série de questionamentos e incertezas que gera esse momento. É um momento muito delicado, você está assumindo ali, pelo menos a princípio, 30 anos de uma prestação, na qual você não sabe o que vai acontecer e o custo dessa operação, quanto fica. A primeira coisa que todo mundo olha, e na maioria das vezes, grande maioria das vezes, fica sempre focado naquele ponto, a taxa de juros. Mas o banco X tem uma taxa menor do que essa. Mas o banco prefere ir para tal instituição porque está com uma taxa melhor. E não é esse o parâmetro que a gente deve usar para assumir um financiamento. A gente tem que ver o todo da operação, tudo o que compõe aquela operação. E o que compõe aquela operação? Na operação como um todo, com relação ao valor de prestação, ao valor final, o teu custo desse dinheiro final, você tem, além dos juros, você tem seguro do imóvel, que é o danos físico ao imóvel, que a gente falou no vídeo passado, e o morte e invalidez permanente. Esses dois seguros vai variar de uma seguradora para outra, de um banco para outro que tem lá a parceria ou que tem a própria seguradora do banco. Isso vai ter variações de um lado para o outro. E o que são essas variações? Alguns bancos entendem, algumas seguradoras, elas entendem que no momento da compra eu tenho uma idade e aí eu vou envelhecendo e o meu risco vai aumentando. No caso do seguro de morte e invalidez permanente. Então, se o meu risco vai aumentando, a probabilidade de eu vir obter um óbito daquele cliente é maior, ele aumenta o risco do seguro. Então, o seguro vai ficando mais caro conforme você vai passando de uma faixa etária para outra. A grande maioria é de 5 em 5 anos. Outras instituições, outras seguradoras, elas já pensam diferente. No momento da compra, ele tem ali 30 anos. E vai terminar isso com 60, se fosse levar os 30 anos de financiamento. Mas entende também que, à medida que o risco do falecimento é maior, em função da idade estar maior, entende também que o risco diminui em função de que vai diminuindo o saldo devedor. Então, ela trava a tua operação ali, numa taxa, um percentual sobre o saldo devedor fixo e vai até o final. Isso faz uma grande diferença no final da soma. A variação de percentual de risco para cada seguradora, para cada faixa de idade, para cada modelo de entendimento do risco, varia de uma instituição para outra. Então, às vezes, você tem lá uma taxa de juros, vamos falar aleatória aqui, vai de 10,5%. A efetiva é outra coisa muito importante observar, Algumas instituições proclamam sempre a taxa nominal, que é menor, e não fala a efetiva, que é a maior. Diferença de efetiva para nominal, entenda, não é custo efetivo total, é taxa efetiva e taxa nominal. Trocando em miúdos, para ficar simples, a taxa de juros efetiva é aquela que você calcula o período de 12 meses cheio. Então, eu quero saber quanto 100 mil vai me custar em um ano. Eu uso a taxa efetiva. Eu quero saber quanto 100 mil vai me custar por mês. Então, eu vou usar a taxa nominal.
Aí aquela regra para calcular os juros compostos, tal, não cabe explicar aqui. Só para entender o diferencial mesmo. Depois, se tiver interesse em calcular, procura, tem muita informação aí, você consegue pegar muita explicação sobre isso dentro da própria internet. Então, essa questão é importante também, porque tem instituições financeiras que proclamam para todo mundo, minha taxa de juros é tanto. Aí vai lá, destaca no simulador dela tal, a taxa nominal, que é menor. E aí a outra instituição mostra a taxa efetiva. E convenhamos que ela é muito mais clara quando faz dessa forma, é muito mais legal com o cliente. Né? Porque ela está sendo bem objetiva. Olha, o meu custo ano é esse, que o custo real da operação é esse, né? Dos juros da operação. E aí fica maior. E às vezes quando você observa lá a diferença da efetiva apresentada por um banco e da nominal apresentada por outro, a efetiva daquele nominal é maior do que a efetiva daquele que apresentou. Então, muito cuidado nesse olhar rápido, assim, não, a taxa de juros é menor, não é bem por aí. Tá? Aí depois você tem os seguros. Né? O que eu faço? A melhor forma que eu consigo apresentar para um cliente diferenças entre bancos para que ele possa ali assumir a decisão dele baseado em números. Lógico que há variações, eu faço sempre a coisa pelo prazo máximo. Então, a média dos bancos é de 30 anos, tem que banco vai até 35, mas em média todos o teto ali é 30 anos. Então a gente pega igual para todo mundo, mesmo valor de financiamento, mesmo prazo para aquele mesmo cliente e soma aquelas prestações que ele vai pagar durante o período de 30 anos. Acontecendo essa soma aqui, às vezes aquela taxa de juros que aparentemente é mais baixa, na hora que você soma o teu custo total daquele recurso, ele vai empatar. Vai ficar menor, às vezes, naquele que a taxa está maior, ou vai ficar um pouquinho coisa maior, e aí na amortização mata, e aí você tem outros fatores que a gente vai explanar um pouco mais. Fica lá aquela pequena diferença, e aí a pergunta, mas por quê? O seguro, a forma de calcular o seguro, o custo desse seguro conforme a faixa de idade, tá? Esse é um fator. Existem outros fatores que a gente vai estar falando no próximo vídeo, tá bom? E aí a gente vai concluir aí como definir o banco no momento de a gente fazer o nosso financiamento, tá bom? Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês nesta terça-feira. Se quiserem mais informações, deixem aí nos comentários. Se precisarem de alguma coisa a mais, deixem nos comentários. Os canais de acesso comigo sempre na descrição do vídeo, blog, e-mail, no meu blog tem celular, na fanpage, enfim, WhatsApp, estou à disposição, como sempre, tá? E até a próxima terça-feira, na continuidade desse nosso assunto. Bom, grande abraço, meu nome é André Braz, consultor financeiro imobiliário.